Amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro. O Agora e Você, Vingadores Ultimato. A visão do fã e a visão do agora. Amados, eu decidi fazer esse vídeo sobre o filme da MCU depois de um ano que foi lançado, porque vi uma relação de necessidade para se apresentar no agora, uma demonstração inequívoca de que temos que ser, de fato, a nossa melhor versão. Então decidi fazer essa missiva visual com vocês do filme. Na visão do fã, durante mais ou menos 10 anos da minha vida, um pouquinho mais, eu era totalmente fissurado em quadrinhos. Então eu falo daqui da visão de um fã de quadrinhos dos anos 80 e primeira parte dos 90. Então estou falando aqui de 87, 86 e 94, 93. E nesse período surgiu maravilhosas histórias no Brasil. O que vem a ser, o Thanos que viemos a conhecer, da minha versão, do meu ponto de vista, é basicamente dois grandes arcos de histórias. Um que ficou conhecido no Brasil como a Saga de Thanos, onde havia o Capitão Marvel e não a Capitã, e um outro arco chamado Guerra Infinita. A junção desses arcos é que nos leva à questão das Joias do Infinito e a miríade de personagens que existe dentro das histórias que não foram mostradas no cinema devido a uma questão que envolve direitos, orçamento, extensão dos filmes. Se fôssemos pegar e contar a história de Thanos de fato para mostrar em filme, nós teríamos que ter pelo menos 3 filmes para contar com alguma dignidade a história de Thanos, que é um personagem fascinante. Thanos é a representação desse onipotente. Isso, para fã de quadrinhos, é o máximo. O que é a onipotência em quadrinhos? Super-Homem, Thanos, Beyonder, que é um personagem que vai aparecer nessa década em filmes dos Vingadores, Darkseid, são personagens que se apresentam na onipotência, que de uma hora para outra modificam todo o estado de coisas. E toda a MCU, ela é construída nesse arco de 2008 e 2019 para essa onipotência chamada Thanos. Todas as histórias convergem para esse ponto crucial. Você pensa em Guerra Civil, você pensa no filme do Doutor Estranho, você pensa no Homem de Ferro 2, tudo é construído para que haja a prevalência do ponto de vista desse personagem. Não tanto a motivação do porquê que faz. Vilão é vilão, e para fã de quadrinho, vilão é vilão e não tem assim uma grande motivação. Agora, na questão dos anos 2000, segunda década, essa questão da vilania, ela se torna mais elucidativa. É preciso demonstrar um porquê. Mas nos anos 80 e ali início dos 90, vilão é vilão e ponto. Não tem que mostrar nada. E os filmes do MCU, eles funcionam enormemente para isso. Então nós temos aí, considerando o cinema, 2 horas de uma baboseira interminável, choração, vitimização, chateação.
e uma hora que é espetacular. Do ponto de vista do fã, que eu aprendi a conhecer o universo por quadrinhos e conheci o multiverso também por quadrinhos, chama-se Crise das Infinitas Terras, que hoje é até uma série de televisão. Do ponto de vista do fã, a culminação de Vingadores Ultimato cheira a um peido. Mas, cinematograficamente, visualmente, você tem a tendência de esquecer por que é assim. Por que a vida é assim? Porque as pessoas são assim. Mas se você é, de fato, um fã que percebe, que já leu histórias de antes, você simplesmente não se apega ao que é publicado hoje, mas você procura investigar o ontem, porque eu, quando comecei a ler nos anos 80, o tempo de publicação era de 5 a 7 anos antes. E havia muitas histórias de ainda antes sendo republicadas. Então, obrigatoriamente, eu tenho um ponto de vista de 3 décadas antes. 60, 70, incluindo os 80. Isso proporciona um dinamismo de você aceitar, entender e compreender que as histórias convergem para um fim que precisa ser satisfatório. Em quadrinhos sempre há um fim satisfatório. No cinema, na MCU da Marvel, esse fim satisfatório ele vai agradar aquele que pode se convencionar como polarizado para a Marvel, o Marvete, que nada questiona e está tudo bem, e tendo tiro, porrada e bomba, tá ótimo. Do ponto de vista que você entra o conjunto filosófico, espiritual e físico, Doutor Estranho é o melhor filme de 2008 a 2019. De um ponto de vista de popcorn, o melhor filme é o primeiro Vingadores 2012. É o melhor filme. Mas temos que ter um ciclo terminado. Então, esse ciclo foi terminado. Temos que ter. Então, você tem um ciclo terminado. Então, eu concluo para mim essa minha impressão do filme, que é um ciclo terminado que você não olha para trás, o que é uma pena. Porque se existe um universo cinematográfico da Marvel, é porque você precisa estar presente, olhando para trás ou agora, para poder visualizar o futuro. E aí que entra a minha visão do agora, que eu tenho aqui alguns tópicos que eu quero relatar. O primeiro tópico aqui é a escassez. Thanos, ele é de um universo onde ele acredita piamente, eu ia falar piauí, acredita piamente que a escassez é o padrão. O que justifica, inclusive, o porquê que ele é do jeito que é. Devido à limitação de recursos, somente os fortes vão sobreviver. Então eu escolho ser esse onipotente todo o tempo. Retirar as liberdades, retirar as vidas, para que um conjunto de vidas que eu nem vou conhecer possa ter uma chance de criar. E partindo desse princípio, dentro da história, essa criação, ela se desenvolve na questão do que, uma vez que eu conheço o meu futuro, e sendo quem sou, eu vou modificá-lo.
porque eu sou onipotente. Então, no estado da onipotência, eu vou modificá-lo. E aí entra a questão de linhas do tempo. Como entender isso? Há uma explicação razoável dentro do filme sobre a questão de linha temporal, onde você tem que defender, entre aspas, uma certa linha temporal, que é também o mote de Crise das Infinitas Terras. Tem que se defender uma linha temporal. Só que para o universo, o todo, o Pai universal, a Mãe universal, todas as linhas temporais de uma certa dimensão de realidade, que no caso para nós é a terceira e a quarta dimensão, elas têm um direito inalienável de existir. Essas linhas temporais, elas são desenvolvidas e são eliminadas a todo instante, através das formas pensamento, das formas sentimento e das formas emoção. Quando você tem a história, que geralmente começa entre aspas, o homem que previu o futuro, ele está emanando uma linha temporal em que pessoas podem alimentá-la, tornando-a de fato uma realidade nessa linha. E o mais famoso é Nostradamus, Terceira Guerra Mundial, o Homem do Turbante Azul. Se vocês procurarem por esse vídeo do Orson Welles narrando 1985, se não me engano, você vai ver que a Terceira Guerra Mundial é iniciada por um homem do turbante azul. E a criação coletiva, ela determina se aparece de fato um homem do turbante azul que deflagra essa Terceira Guerra. Assim como a criação coletiva deflagra de fato uma linha temporal em que se manifesta a paz. Quando há a menção no filme do Homem de Ferro afirmando que Doutor Estranho, no filme anterior, tinha visto 14 milhões de linhas temporais nas quais Thanos vence, isso é de total insensatez. Para que haja essa possibilidade de o personagem vencer tantas e tantas vezes, supondo a questão de vencer, é porque há necessariamente uma manipulação da realidade para que isso aconteça, para que qualquer realidade, em qualquer circunstância, o nível consciencial das pessoas permita que Thanos vença. É você que permite que o mal vence. Então, é você que permite que Thanos vence. À medida que você nada faz, Thanos vence. Quando você adjuga o direito de fazer, seja o que for, você já criou uma outra linha temporal. E aí acontece no filme esta linha temporal em que Thanos perde. E essa linha temporal, ela foi manifestada lá no primeiro filme, em 2012, com o personagem do Homem de Ferro sonhando com o Armagedon. Só que ele ali, ele viu o Armagedon, mas ele não interpretou, porque faltou uma estrutura consciencial, um esquema mental diferente para que houvesse isso. Para que ele pudesse estalar os dedos e pensar, esse agora eu não manifesto. Para isso acontecer, por exemplo, o Homem de Ferro tinha que deixar de ser o Homem de Ferro. Vocês concebem isso? Mas no último filme acontece, o Homem de Ferro deixa de ser o Homem de Ferro. E é por isso que se manifesta a linha temporal na qual Thanos perde. Parece confuso, mas é exatamente assim que funciona o conceito das linhas temporais.
quando aquele que a manifesta modifica-se, ele modifica a linha temporal que ele manifestou. Portanto, não existe profecias que são imutáveis. Um outro tópico aqui é o tópico voltando ao tópico da escassez, que é relevante, por quê? Não existe escassez no universo. Em todo lugar para onde você olha, se você não interferir completamente, você verificará, constatará que a natureza se encarrega de prover os meios necessários para que haja harmonia. A escassez é o contrário da harmonia. Thanos, na figura da onipotência, é o contrário da harmonia. Então ele jamais iria perceber a harmonia que há em todo lugar e que há no universo. Então isso tem que ficar absolutamente claro. A escassez é uma criação artificial de um grupo para um coletivo. Quando Thanos lança desse instrumento da escassez, isso é um instrumento artificial para gerar uma suposta nova ordem. Mas veja você, como pode haver uma nova ordem depois se elementos que garantiam a organização hoje não existem mais? E se o herbívoro de um predador em um certo mundo deixa de existir? Olha, mas eu tenho menos animais, agora vai ser tudo bem. Só que naquele mundo só há carnívoro, e agora? E no outro mundo só há herbívoro, por exemplo, e agora? E eu estou aqui categorizando carnívoro e herbívoro, mas tratando realmente de cadeia alimentar. Então tenha isso claro com você. Cadeia alimentar. Thanos ignora a cadeia de organização do universo. Por isso tem o pensamento que tem. Portanto, a escassez, ela inexiste. O que existe é uma organização artificial que determina a escassez. Se deixar você e eu trabalharmos, nunca há escassez. Outro tópico, medo e imobilidade. Você vê durante a ação, a película, a questão da imobilidade. Você tem um mundo com metade da população e todo mundo chora. Por que não se aproveita a oportunidade e realiza algo como, por exemplo, a redistribuição de riqueza? Por que não? Por que tem que ser a mesma coisa? Nunca pararam para pensar nisso? Essa imobilidade que gera o medo também é artificial, também é uma categorização da sua diminuição. Eu nada posso fazer. Se há crime, se há fome, mas há menos pessoas. Então, como ainda há crime, ainda há fome, se o criminoso poderia estar vendo que o motivo dele ser criminoso deixa de existir. Em primeiro lugar, porque tem menos pessoas. Em segundo lugar, porque os recursos precisam ser utilizados de outra forma. Há oportunidade global de modificação e todo mundo só chora. Tadinho dos humanos. Pensem sobre isso. Um outro tópico, essa tal de mecânica quântica. Tony Stark fala da mecânica quântica como uma criança fala de pirulito. Ela sabe o que é um pirulito, chupa o pirulito, mas como é constituído o pirulito, ela ignora completamente. E a mesma coisa acontece com o grande nome do MCU. A mecânica quântica, ela trabalha com o princípio da harmonia. Está ali, juntinho.
Para tudo que você manifesta, há harmonia. Você não vai manifestar nada mais ou menos. Você vai manifestar com harmonia. Porque existem outras pessoas, outros lugares, então tudo é harmonioso. Então, quando você tem a mecânica quântica, há uma explicação ali interessante, derivada da mecânica quântica, sobre a questão de viagem no tempo, explicando por que o De Volta para o Futuro não é do jeito que é. Isso sim é real. Que você não volta para o passado, para o mesmo presente, por causa da modificação. O passado é o agora, o futuro é o presente é o futuro. Essa explicação é boa, mas você tem que ir além. A mecânica quântica, quanto em relação à viagem no tempo, não é só viagem no tempo, é a manifestação de tudo harmoniosamente. Mais uma vez, ausência de escassez, ausência de medo, ausência de imobilidade. Se a mecânica quântica é utilizada no filme, além de uma questão de fazer viagem no tempo, você tem a oportunidade de criar a melhor versão dessa organização que chamamos de civilização. Por exemplo, ou demonstrar ao onipotente Thanos que há a modificação da organização completamente. Você tem isso. Mas você precisa estar tendo isso em mente e estar aplicando isso adequadamente. Não ser só um motivo para falar de tecnobaboseira em um filme de Hollywood. Mecânica quântica é sobre mais que isso. Não é sobre só a viagem no tempo. É sobre alterar a realidade conscientemente. Você vê isso no filme? Todo mundo ainda sob o modo tadinho, vítima e blá blá blá. O outro tópico é a defraudação do herói. Para a MCU, o herói é idiota. Remetendo à questão dos quadrinhos, nunca se colocaria um Homem-Formiga como o idiota que é visto no filme. Sabe o que é nunca? Nunca. Sabe por quê? Porque o Homem-Formiga, ele sempre foi, e eu digo sempre, durante 30 anos pelo menos, homem de frente no grupo. Onde eventualmente você teve um Homem de Ferro, eventualmente houve um outro comandante. Mas, potência intelectual, Homem-Formiga. E o que é o Homem-Formiga no MCU? Um idiota. E aí você tem nessa viagem do tempo os outros heróis tratando os outros heróis como idiota. Isso não te diz nada? Essa idiotização não te fala nada? Pensa sobre isso. Por que defraudar o herói? Por que diminuir o herói? Qual é a representação máxima de herói que nós temos? Que aparece em quadrinhos. Sempre sabe o que fazer com serenidade. Em quadrinhos, o herói está sob pressão, mas ele sempre sabe o que fazer com serenidade. E no universo cinematográfico, o MCU, quantas vezes você viu isso em 11 anos? É um blá blá blá, uma vitimização interminável. Pense sobre essa depredação do herói. Porque o herói é você, pode ser você. Então está menosprezando você. Retirando a tua capacidade espiritual e intelectual de ser a sua melhor versão. Porque o herói é um idiota no final.
Um ponto final que eu toco é a jornada do co-criador caótico, a experiência da escuridão. O que é a jornada do co-criador caótico? Por que Thanos tem uma ideia e, sob uma nova influência do agora, ele tem uma segunda ideia? Porque Thanos é um co-criador. A grande diferença é que ele é um co-criador da escuridão. Fique claro, você é um co-criador inconsciente, subconsciente e consciente. Um co-criador consciente sabe que trabalha com os demais para que se manifeste, por exemplo, paz na Terra. Mesmo, não é brincadeira, de fato. Um co-criador subconsciente, ele junto com outros co-criadores subconscientes, manifestam as situações, pessoas e processos que levam a uma novo agora. Ele não tem delimitado o que ele quer paz na Terra, ele tem uma ideia. Então, no subconsciente fica essa ideia. No inconsciente, ele tem a ideia total. No subconsciente fica o meio caminho da ideia para a ação. E no consciente, a ação. Thanos é um co-criador nos 3 níveis, no inconsciente, no subconsciente e no consciente. No inconsciente, ele é só colapso. Tudo é colapso. No subconsciente, ele tem a ideia para gerar o colapso. E no consciente, ele tem a ação que gera o colapso. Então, ele decide criar um novo universo. E diante da criação, que são as joias do infinito, por que não fazê-lo? Então, ele se apropria dessa ideia e leva adiante. Isso por si só já geraria um novo filme. Já não terminaria aí. Mas estamos falando de um universo cinematográfico que idiotiza, que defrauda o herói, que te coloca em escassez permanente e que te faz com que você nunca resolva nada. Então não pode ter um terceiro filme nem um quarto. A jornada do co-criador é para que você emerja da ignorância e seja a sua melhor versão. Thanos emerge da sua ignorância de só destruir. Ele decide construir. Pela destruição? Sim, mas decide construir. O modo que faz é que é a questão. Não considera o todo, o fluxo divino. Quando você olha um planeta que tem consciências, essas consciências nunca existem independente. O que eu quero dizer com isso? Que essas consciências, elas nunca estão à mercê de si mesmas, de forma que podem ser levadas à extinção, como nos sempre querem nos levar. Quando há um planeta com a formação de uma consciência viva, existe um projeto para esse planeta. Da mesma forma como existe um projeto para o universo, para ser como é. E esse projeto divino nunca é a manifestação do que chamamos religião. Isso aí é a mãe e o pai em ação. Deus e Deus em ação. Quando Thanos decide ser o co-criador consciente, criar esse novo universo, seria inevitável ele constatar que não poderia manter esse novo universo, por maior que seja a vontade dele. Porque as joias do infinito, elas não são uma criação de uma criatura, de um ser, um homem ou uma mulher. Não, as ali são a metáfora da criação divina. E a criação divina
ela segue uma harmonia para a continuação da vida. E só é decidido a modificação dessa vida se certos critérios, que não são critérios de criaturas conscientes, são obedecidos. E por isso, e somente por isso, Thanos não conseguiria ao final. Mas para isso, era necessário que um terceiro filme explicasse a natureza de Deus, a mostrar que Thanos é onipotente, mas não é onisciente e nem onipresente. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro.